Boa tarde, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa mesmo estar conosco nessa tarde, sabe? Revelando mesmo ao nosso coração aquilo que Deus quer falar conosco. Tem gente que tá adorando, né, gente? Ficar aqui junto, né? Tem gente que tá amando. Só que tem que aprender a Bíblia também, né? Para ensinar junto, né, Isabela? Pois é, gente. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito de Tiago 3. Queridos, eu tenho... Você pode esperar agora, meu amor? Amados, eu tenho o Tiago 3, assim, no meu coração de uma forma muito forte. De uma forma muito, assim... Sabe, forte, porque Tiago 3 é um capítulo que nos ajuda demais a viver o dia a dia, a viver dia após dia, a viver o momento. Por que, Séries? Porque Tiago 3, ele fala de duas coisas que, assim, nós precisamos muito. Primeiro, ele fala a respeito do pecado da língua e de como nós devemos refrear a nossa língua. E depois ele termina falando a respeito da sabedoria, né? A sabedoria que vem do alto. E, amados, hoje a maioria dos problemas, das confusões que nós temos no relacionamento, por que é? Eu creio que é por causa daquilo que nós falamos muitas vezes sem pensar. E aqui, Tiago, ele começa advertindo o seguinte: olha, se vocês querem ser mestres, vocês tenham cuidado, porque se vocês realmente querem uma posição a qual vocês querem ensinar outras pessoas, o juízo sobre vocês vai ser maior. Ou seja, quando muito é dado, muito é cobrado, não é verdade? Então, se a gente realmente tem o desejo no coração de ensinar as pessoas, de ser bênção na vida das pessoas, eu creio que Deus nos ensina, nos abençoa, para isso sim. Porém, nós temos que ter noção que um dia tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para ser bênção na vida do outro, o Senhor vai nos cobrar isso sim. Nos cobrar como? Falar, poxa, Sérgio, o que você fez com o dom que eu te dei? Amados, tem tantos dons por aí desperdiçados, sabe? Que o Senhor dá os dons, até porque uma vez que o Senhor te dá uma coisa, Ele não te tira. A palavra de Deus fala que os dons são irrevogáveis, o chamado é irrevogável, os dons são irrevogáveis. Mas tem tantas pessoas, sabe, usando os dons, em vez de ser para a honra e glória do Senhor, usando para outros meios, para outros fins. Por isso, se você tem o desejo no seu coração de ensinar a palavra, sabe, de abençoar a vida, saiba que isso é bênção, mas saiba também que existe uma responsabilidade diante disso. E o versículo 2, ele fala assim: olha, nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Queridos, meu Deus, como precisamos aprender, ter cuidado naquilo que nós falamos. Aí ele começa a dar exemplo mesmo, né? Que a gente põe freio na boca dos cavalos, para quê? Para que eles nos obedeçam, para que eles sejam conduzidos. A palavra de Deus fala aqui também que os navios, né, eles são tão grandes, né, e eles são batidos, rígidos pelo vento de um lado, pelo outro, mas o que rege um grande navio é um pequeniníssimo leme. Esse pequeniníssimo leme, ele dirige ali o navio para onde que ele quer. E tudo isso ele está dando um exemplo para ser comparado com a nossa língua. Aí ele vem e fala assim, olha, a língua também, ela é um algo pequeno, mas ela se gaba de grandes coisas. Sabe? Cuidado, como uma fagulha, ela põe em brasas uma tão grande selva, ou seja, um pequeno foguinho, uma brasa de fogo, ela põe fogo na floresta inteira. E ele fala, a língua também, a língua é fogo. A língua é um mundo de iniquidade. Ela está situada entre os membros do nosso corpo e ela contamina o corpo inteiro. E ela fala que não só põe em chamas toda a carreira da nossa existência humana, como também ela é posta, ela mesma, em chamas pelo inferno. Queridos, isso é muito sério. Sabe, quando eu falo para vocês que eu tenho Tiago 3 guardado no meu coração e eu me esforço para praticar isso daqui, é porque eu sei que as consequências desse pecado são consequências terríveis.
sabe? São consequências terríveis, sim. Como nós falamos ontem, que para o Senhor não existe diferenciação de pecados. Uma vez que você pecou, você pecou. Porém, amados, as consequências do nosso pecado são diferentes. Claro que são. Uma pessoa que mata, ela vai presa aqui embaixo. Uma pessoa que mente, às vezes, né, não vai presa. Mas, então, aqui embaixo existem consequências diferentes. E, em especial, o pecado da língua, sabe? Do jeito que a gente fala das pessoas, isso é algo que verdadeiramente é abominável ao Senhor. Olha só, aqui fala que todas as espécies de animais, elas são domadas pelo homem. Mas a língua fala que nenhum homem é capaz de domar, de dominar. Ela é um mal carregado de veneno mortífero. E ele encerra assim, falando assim, olha, com ela nós bendizemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, mas com essa mesma língua a gente amaldiçoa os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele fala, olha, de uma só boca procede bênção e maldição? Ah, amados, não convém que as coisas sejam assim, sabe? Tiago nos fala que uma fonte, ela só pode jorrar um tipo de água. Ou ela jorra água doce, ou ela jorra água amarga. E da mesma maneira, a nossa boca, ela deve ser assim, a nossa boca deve ser para abençoar, sabe? Não para amaldiçoar. Escolha isso para sua vida, pense, sabe, naquilo que você fala, que você vai ser muito abençoado. Eu também tenho sido abençoada, tá bom? E por último, aqui do versículo 13 a 18, Tiago fala, olha, se alguém entre vocês, né, é sábio, é inteligente, então mostre através da sua mansidão, mostre através do seu proceder, mostre através das suas boas obras. Ah, queridos, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, ela é mostrada assim através da nossa condução, da nossa conduta, das nossas ações. Mas ele fala, agora, uma vez que você não mostra isso, mas que você tem inveja no seu coração, você tem sentimento, sabe, de maldade mesmo no seu coração, poxa, reconhece isso, reconhece que você precisa de mudar, reconhece a sua dependência do Senhor, se prostra mesmo diante do Senhor e fala, Senhor, eu preciso mudar, sabe? Uma doença, ela só pode ser tratada depois que ela é diagnosticada. Não tem como uma doença ser tratada antes dela ser diagnosticada. Então, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos transforme, primeiramente, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, tá bom? E aqui ele fala que depois que você reconhece o seu erro, peça essa sabedoria a Deus, mas não queira essa sabedoria do mundo, que é uma sabedoria, ela é invejosa, ela chega a ser animal, demoníaca. Meu Deus, mas ele fala aqui, porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia. Ela dá bons frutos, ela é imparcial e sem fingimento. Vamos tentar fazer isso brevemente. O que é uma sabedoria pura? É aquela sabedoria que você é quem você é o tempo inteiro. Você não finge ser quem você não é. Ela é pacífica porque quando você tem essa sabedoria, você é um agente de paz. Você não é aquela pessoa que fica jorrando veneno para criar contendas e contendas, mas em todos os lugares você é um agente de paz. Ela é indulgente, ou seja, indulgente é aquela pessoa que está sempre disposta a perdoar, tratável, amados, é aquela pessoa que não tem ideia fixa, é aquela pessoa que reconhece os seus erros e sabe muito bem que ela precisa de mudança sempre, plena de misericórdia, a todo tempo ela está disposta a ajudar o outro. Bons frutos, a sua vida, a minha vida, precisa dar bons frutos, sempre. E ele termina falando imparcial, ou seja, que não julga ninguém. Não julga de acordo com o que a pessoa tem, de acordo com o que a pessoa não tem. Mas ela julga de acordo com o que é certo. Com o que é certo. E sem fingimento. Ou seja, ela é aquilo que ela é. Sempre. Ela não usa capas. Ela não usa, sabe, aquela capa de crente. Aquela... Não, amados. A sabedoria que vem do alto, ela te faz ser quem você verdadeiramente é. E ele termina falando a respeito da paz, que é em paz que se semeia o fruto da justiça,
para os que promovem a paz. Queridos, Deus quer derramar essa paz no seu coração porque Deus é um Deus de justiça. Mas nós precisamos buscar todas essas coisas na nossa vida. E uma vez que nós não aprendemos essa palavra, é impossível da gente praticá-la. Por isso que você possa meditar, que você possa ler Tiago 3, pedir o Espírito Santo para falar com você que muito mais do que a minha vida, se você der espaço no seu coração para que o Espírito Santo fale com você, você vai se surpreender com aquilo que Deus pode fazer por você. Não espere somente das minhas palavras, mas vai para o seu quarto e espere no Senhor, porque Ele vai falar com você. Amém? Beijo, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.